Daí, pessoal, mais uma resolução. Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B ao norte, distante 60 km de A. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo ao oeste. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter seguido, formam aproximadamente um triângulo retângulo ABC, como aparece a seguir. Com base na figura, a distância em quilômetros que o avião voou, partindo de A até chegar a B é... Bom, então, todas as informações que tem no texto, praticamente estão representadas aí no desenho. Né? O avião ele deveria seguir esse sentido aqui, ó, sentido norte, até B. Mas ele errou. Né? Ele ia fazer inclusive aqui 60 km. Ó. Seria a viagem dele. Mas ele errou e em vez de ir para norte, ele teve um pequeno erro e foi para oeste. E aí ele viajou um certo tempo, ou seja, uma certa distância. Quando ele percebeu que estava indo errado, ele fez uma curva de 120 graus. E quando ele faz essa curva de 120 graus nesse ponto C, ele alinha aqui, ó, para chegar no seu destino correto, que é a cidade B. Então a pergunta é, qual foi a distância que o avião percorreu de A até B, quer dizer, fazendo todo esse trajeto. Então, para eu determinar a distância de A até B, na realidade eu preciso o quê? Eu preciso calcular essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x, e essa outra aqui que eu vou chamar de y. E aí, então, a resposta, né, a distância que está perguntando aí, equivale a x mais y. Tá? Então essa é a ideia. Como que eu vou proceder? Vamos pensar aqui, ó. Se esse ângulo externo aqui do triângulo, ó, é 120 graus, significa que esse interno aqui eu sei quanto vale. Sabe que aqui ângulo de meia volta tem que somar 180. Então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Como consequência, lá em cima, esse outro ângulo agudo, ele mede 30 graus. Eu tenho os dois ângulos aí de opção. Bom, e aí eu vou começar a calcular então. Daí eu prefiro começar com x ou com y. Vamos supor que eu queira começar com x. Então verifico, ó, tenho. O que o x é para mim? Se eu considerar o cateto, o ângulo de 30, o x é cateto oposto a 30. Se eu considerar o ângulo de 60, o x é cateto adjacente. Eu vou considerar o ângulo de 30 como referência, tá? Então, x ele é cateto oposto a 30 graus. E esse 60 aqui, o que é esse 60 que é o dado que eu tenho? Esse 60 ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, o cateto oposto e o cateto adjacente do mesmo ângulo relacionam-se através da tangente. Então, vou usar aí, ó, tangente de 30 graus. Por quê? Porque os dados que eu tenho em relação a 30 graus são os catetos oposto e adjacente, que se relacionam como tangente. Tangente de 30 é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, eu não sei quanto é x, é o que eu quero descobrir por enquanto. Cateto adjacente é 60. Então aqui cruza, 3x igual a 60 raiz de 3. X é igual a 60 raiz de 3 sobre 3. X é igual a 20 raiz de 3. Ok. E então já sei o valor do x, né? Já sei aqui, ó. Aqui é 20 raiz de 3. Agora falta o y. Então vem para cá. O que o y é? Bom, vou considerar o ângulo de 30 de novo. O y é hipotenusa. E o que eu sei?
eu sei o 60. O que o 60 é? Cateto adjacente a 30 graus. Então, hipotenusa e cateto adjacente, quem é que relaciona isso? Cosseno. Então, essa resolução aqui através do cosseno. Cosseno de novo de 30, porque eu optei, né, por 30 graus. Então, cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente divide pela hipotenusa. Cosseno de 30, aí é raiz de 3 sobre 2, lá da tabela de arcos notáveis. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual cateto adjacente, eu tenho a 60, estou pegando aqui, ó, e sobre a hipotenusa, que é o meu y. Aí eu vou cruzar, tenho que raiz de 3y é igual a 2 vezes 60, já posso pôr aqui 120. E o y é igual a 120 divide por raiz de 3. Racionalizo, multiplicando aqui, ó, por raiz de 3, embaixo e em cima. Aí eu tenho no numerador 120 vezes raiz de 3. 120 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. 120 divide por 3 dá 40 e o y está dando aí 40 raiz de 3. Então o x é 20 raiz de 3 e o y 40 raiz de 3. Somando isso, a distância percorrida foi de 60 raiz de 3, que está na letra C. Ok? Então era isso. Obrigado mais uma vez pela visita. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.